Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversas que Curam, um espaço criado para falarmos sobre emoções, autoconhecimento, saúde emocional e transformação humana de forma muito leve, de forma profunda e acessível. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que influencia todas as áreas da nossa vida: a autoestima. A forma como nos enxergamos, nos valorizamos e nos relacionamos conosco mesmo impacta diretamente os nossos relacionamentos, as nossas escolhas, a nossa saúde emocional e até mesmo a nossa capacidade de realizar sonhos e enfrentar desafios. Para nos ajudar a compreender melhor esse tema, eu tenho a alegria e a honra de receber aqui a Denise Tenório, que é uma terapeuta incrível, especializada no cuidado emocional e no desenvolvimento humano. Ao longo dessa conversa, nós vamos entender o que realmente é a autoestima, como ela é formada, quais fatores podem enfraquecê-la e, principalmente, quais caminhos podem ajudar no processo do fortalecimento e da autovalorização, principalmente do amor próprio. Então, prepare-se para uma conversa profunda, transformadora e principalmente acolhedora. Seja muito bem-vinda, Denise. Oi, Lu, boa tarde, minha querida. Um prazer estar com você aí, viu? Muito bom. Prazer é todo meu, viu? Denise, vamos começar falando um pouquinho sobre você. Antes de falarmos sobre esse tema tão importante que é a autoestima, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e dissesse para nós quem é a Denise, além da terapeuta incrível que sabemos que você é, e o que levou você a trabalhar com a saúde emocional. Como você mesmo já falou, né? Me chamo Denise Tenório, sou mãe, tenho um filho, né? Sou casada há 24 anos, né? E por quem já conhece meu trabalho, né? Gosto de dar risada, sou leve desse jeito que vocês estão me vendo aqui, né? Tento levar a vida da forma mais leve possível, mesmo a gente entendendo que ela não é tão leve assim, né? Principalmente nós que lidamos com emoções, mas eu tento fazer de forma mais leve possível, né? E eu fui buscar a questão da terapia devido aos meus problemas emocionais, e depois que eu me tornei mãe, esses problemas ficaram mais intensos, porque meu filho herdou a minha ansiedade. Então, agora eu tinha que lidar com a minha ansiedade e cuidar do meu filho, né? Aí não teve como ir deixando para depois. Eu tive que tratar o meu emocional e estudar para poder cuidar dele, né? Muito interessante. É interessante conhecer um pouco da sua trajetória e é inspirador também, porque nós percebemos como que a experiência profissional e pessoal podem caminhar juntas, principalmente no cuidado da saúde emocional. Agora, Denise, entrando já no nosso tema principal de hoje, quando falamos em autoestima, muita gente pensa que se trata apenas de aparência física. Mas, afinal, o que realmente é a autoestima? Lu, autoestima vai muito mais, né, do que a nossa aparência física, né? Envolve uma avaliação honesta das nossas habilidades, dos nossos valores, defeitos, qualidades, né? A gente como um todo, não só o que a gente vê no espelho, mas além dele, né? Além de você gostar do que você está vendo no espelho, independente do que você está vendo, o que você não consegue enxergar no espelho também, o que o espelho também não nos mostra, né? Muito interessante essa diferenciação, né? Porque amplia nosso olhar e mostra que a autoestima vai muito além da imagem que nós vemos no espelho.
E entendendo esse conceito, surge uma dúvida, Denise. Como ela é construída ao longo da vida? Quais são experiências que costumam influenciar essa formação da autoestima? Olha, Lu, eu posso continuar te chamando de Lu, né? Claro! Então, tá bom. Então, Lu, ela é influenciada por todas as experiências da nossa vida, né? Mas a gente percebe que depende muito do que acontece lá no comecinho, né? Na nossa infância, né? Às vezes o que a gente passa na escola, também como você é tratado dentro do âmbito familiar também, né? Eu percebo que isso tem muito a ver, né? O que você, às vezes, aquele bullying que você sofre na escola, aquela situação difícil que você passa, com certeza vai acabar construindo, né? Eu vejo os meus atendimentos que às vezes a pessoa ela tem um problema com a autoestima, mas foi lá aquele comentáriozinho daquela criança, daquele adulto que às vezes não entendia o impacto que aquele comentário aquela criança ia levar para o resto da vida, né? Ai, que menino danado, ou você é muito gordinha, alguma coisa assim, né? Isso a criança acaba levando para o resto da vida, se ela não resolver, né? Isso mesmo. Isso ajuda a compreender que a autoestima não nasce pronta. Ela vai sendo construída pelas experiências, pelas relações que vivemos, né? Mas, Denise, como então identificar quando esse processo foi marcado por fragilidades? Quais são algumas das principais atitudes ou sinais de uma autoestima fragilizada? Uma pessoa com autoestima fragilizada, Lu, ela não gosta de ficar em evidência, e às vezes isso pode ser disfarçado por timidez, né? Ah, mas a pessoa é tímida. Não, ela não gosta de ser o centro das atenções, ela não gosta, né? Naqueles trabalhos de escola, ela não gosta ela sempre gosta de estar no cantinho dela, porque se ela ficar em evidência, ela vai travar. A criança começa, isso mais na fase da adolescência, né? Ela começa a esconder o corpo, né? O corpo vai mudando, né? A gente vê aqueles adolescentes, às vezes está aquele sol, aquele moletom pesado, quer esconder o corpo, quer esconder as mudanças que o corpo vai fazendo, né? Eles querem esconder justamente para não ficar muito em evidência, né? Interessante, né? Esses sinais, eles podem passar até despercebidos no dia a dia, né? E muitas pessoas acabam convivendo com esses sinais sem perceber a origem. Aproveitando esse assunto, existe também muita confusão entre alguns conceitos. Existe diferença entre autoestima, autoconfiança e amor próprio, Denise? Existe sim, né? A autoestima, né, é o seu valor, né? É assim, quem eu realmente sou. Agora, autoconfiança é as suas habilidades, né? Ou seja, eu me garanto naquilo que eu faço, né? Agora, amor próprio, Lu, é aquele autocuidado, né? Você tirar o tempo para você se cuidar, aquele momento de amor e respeito, né? É algo que é quando você se ama e se respeita, né? Excelente esclarecimento, viu, Denise? Muita gente confunde isso, né? E entender essa diferença ajuda a enxergar melhor o que cada aspecto representa na nossa vida emocional. E quando a autoestima está fragilizada, Denise, quais impactos isso pode trazer para os relacionamentos, para a vida profissional e até para a saúde da pessoa, principalmente a saúde emocional? Lu, o impacto é muito grande, né? Nos relacionamentos, infelizmente, a pessoa começa a se convencer que ela não merece ser amada, que ela não merece ser bem tratada, ou seja, aquele ditado que as pessoas falam, né? A pessoa aceita, qualquer jeito tá bom, de qualquer jeito tá bom, né? No âmbito profissional, a pessoa ela tem até dificuldade dela buscar uma carreira, porque ela acha que ela não vai conseguir. Se ela trabalha numa empresa, ela acha que ela não é capacitada para subir de cargo, para melhorar de função, porque ela falou, não, eu não vou conseguir, não vai dar certo, né? E na saúde emocional, realmente, né? Aí a pessoa
acaba se convencendo, né, em qualquer área da vida dela. Ai, eu não consigo, eu nunca vou sair dessa situação, eu nunca... Aí, às vezes, pode chegar no caso do vitimismo, né? Ai, coitadinha de mim, eu sou assim mesmo, não vou... É como se nessas questões do jogo, né? Eu nunca vou passar de fase, né? Não, daqui não tem jeito, né? Eu sou assim, não vou mudar, né, Lu? Muitos pensam assim e acaba travando a vida, né? É verdade. E fica claro, então, que a autoconfiança, a autoestima, ela influencia praticamente todas as áreas da vida, de muitas maneiras, né? E às vezes nem percebemos. E hoje existe um fator que faz parte da rotina de quase todo mundo, que são as redes sociais. Você já percebeu o impacto das redes sociais na construção da autoestima das pessoas? Lu, demais. Às vezes é triste a gente ver o que as pessoas acham de algo que é aquela vida editada nas redes sociais, né? Que é tudo lindo, que é tudo perfeito, né? O corpo perfeito, a vida perfeita, a família perfeita, os relacionamentos perfeitos, né? As pessoas acabam se convencendo, né? Que não, se eu não for igual tal pessoa, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver a vida que a pessoa tem, eu também não vou ser feliz, né? Então é impressionante. A gente vê no caso de muitas adolescentes, né? Aquela magreza extrema, né, Lu? Agora, né? É assim, o corpo perfeito, né? Mas perfeito de acordo com o padrão de quem, né? Aquela perfeição, uma perfeição ilusória, é algo que não existe. E isso só gera frustração, né? As jovens, né? Os jovens ficam com transtornos alimentares gravíssimos, né? Não aceitam, né? Então, se eu fugir daquele padrão que foi estabelecido nas redes sociais, eu nunca vou ser feliz e acaba se tornando algo inatingível, né, Lu? Reflexão muito necessária, viu? Principalmente em um tempo em que estamos constantemente expostos, principalmente à comparação. Mas, além desses estímulos externos, também existem diálogos internos, o que torna ainda mais difícil, né? Quais pensamentos ou crenças limitantes você já percebeu que costumam estar presentes em pessoas com baixa autoestima? Eu nunca vou conseguir, nunca serei como eles, né? Eu nunca vou dar conta, nunca vai dar certo, né? E as pessoas, elas acreditam tanto nessa crença, Lu, que até no processo terapêutico se torna algo difícil, porque para ela se convencer do contrário, é muito difícil mesmo, porque ela é uma sentença, né? Ela se sentenciou, não, eu não vou sair, eu não vou sair daqui, né? E acaba se tornando até confortável para a pessoa, eu não consigo isso, e tá tudo certo, né? Para elas, infelizmente, né? A pessoa acaba se acomodando na crença, né? É interessante perceber como muitas dessas crenças acabam sendo repetidas por tanto tempo que passam a parecer verdades absolutas para aquela pessoa, né? A boa notícia é que isso pode ser transformado. Dentro do processo terapêutico, como uma pessoa pode reconstruir a sua autoestima e fortalecer aquela relação que ela deve ter consigo mesma? Lu, é importante ela identificar que ela precisa de ajuda. Eu acho que esse é o primeiro passo muito importante, né? A pessoa identificar que precisa de ajuda e tirar um tempo para olhar para si, né? Olhar para si, olhar para ela e com certeza, né, com a ajuda de um profissional, ela identificar o que foi que aconteceu na vida dela, que convenceu ela de que ela não é capaz, de que ela não é bonita, que ela não dessas habilidades que ela acredita não ter, né? Então, através do processo terapêutico, é aquele momento, né, da pessoa olhar para si, né? E hoje, infelizmente, as pessoas têm muita dificuldade. Elas olham para os outros, elas cuidam dos outros, mas quando é falar de você, olhar para mim,
parece pesado, parece difícil, né? Parece tão sofrido que você mesmo, né, como trabalha com isso, a gente vê que as pessoas fogem disso, né, Lu? Elas fogem, né? Elas têm soluções prontas para o problema de todo mundo, mas para o delas elas não querem não, né? Exatamente. Mas olha só, é por isso que a gente criou esse podcast, para ajudar as pessoas a entenderem que esse processo terapêutico ele é libertador. É muito importante saber que esse processo de recuperação, principalmente do tema nosso hoje da autoestima, é possível e que ele acontece passo a passo, com autoconhecimento, com acompanhamento adequado. Mas olha só, para a gente encerrar esse assunto, eu gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem tem dificuldade em se valorizar ou reconhecer as próprias qualidades. Qual mensagem você gostaria de deixar? E qual seria o primeiro passo para a pessoa iniciar essa mudança? Lu, ela comece o quanto antes a buscar. Eu falo que é uma busca por si mesmo. Porque às vezes a pessoa ela acha que ela se conhece, mas ela não se conhece. E quando ela começa essa busca, ela descobre que muitas das coisas que ela acha que ela foi algo que foi, infelizmente, foi instalado, né? Temos que entender que por pessoas que às vezes os nossos pais, nossos avós, pessoas que a gente conviveu, eles não tinham acesso ao que a gente tem hoje, né? Então eles fizeram o melhor que puderam, mas infelizmente acabaram instalando crenças na nossa mente que o quanto antes a gente se libertar disso, perdoar, né? Perdoar essas pessoas, né? E seguir em frente com essa busca para você entender, se resolver e escrever uma história diferente, né? Romper o ciclo, né? Às vezes um ciclo de pais e avós que achavam que criar o filho daquela era fazer isso, tinha que fazer isso, não, agora romper o ciclo, né? E fazer essa busca, né? Essa busca incrível por si mesmo, que todos nós temos qualidades maravilhosas, todos nós temos habilidades, a gente só precisa tirar o tempo para olhar para si. Quando a gente olha, essa descoberta é incrível, de cada um é uma descoberta diferente, né? Ah, que incrível. Ô, Denise, tem alguma experiência no seu dia a dia tratando os seus pacientes, logicamente sem expor ninguém, né? Mas que você gostaria de contar que a pessoa conseguiu um resultado incrível com o tratamento terapêutico? Olha, Lu, de imediato, assim, eu lembro, né, no caso de uma pessoa que ela tinha muita dificuldade de lidar com o temperamento dela, né? Mas assim, foi uma criação muito difícil, né? Ela acabou perdendo o pai muito cedo, né? Então, por causa disso, ela acabou se tornando uma pessoa muito reservada, e ao mesmo tempo que reservada, ela se tornou assim, muito reativa, né? Então, assim, estressada, tudo ia para briga, né? Tudo tentava resolver, né? Aí eu vi que através do processo terapêutico, né, hoje ela é outra pessoa, né? Uma pessoa mais tranquila, né? No sentido de conseguir resolver as coisas e não nem sempre partir para a briga, né? Então ela entende que hoje, né, essa pessoa ela aprendeu a se controlar, né? Aprendeu a resolver o passado dela, né? Então quando eu vejo até expressar as pessoas que convivem com ela, falar, ai, essa pessoa mudou muito, ela está muito diferente. Por quê? Porque ela resolveu, né? Resolveu esse passado dela e hoje ela segue em paz, né? Segue em paz sem descontar, né? Às vezes, no caso, o luto, precisou amadurecer cedo para acabar resolvendo a vida, mas na minha opinião, foi a mudança assim que me veio à mente agora, né? Incrível. Da gente resolver, né? Resolver e ficar em paz, que é tudo que a gente quer, né, Lu? Quando a gente busca um processo terapêutico, a gente quer paz. Paz com os outros, mas principalmente paz com a gente, né? Exatamente. Ô, Denise, muitas pessoas nos assistem e depois vêm até comentar com a gente sobre a importância que tem dessas conversas, né? E muitas que vêm olhar o nosso podcast, vêm assistir as entrevistas, estão precisando de fazer terapia.
mas ainda falta um pouquinho de coragem. E às vezes também existem alguns mitos que terapia é para louco, que terapia a pessoa tem que estar lá no fundo do poço. O que você diria para essa pessoa que está nos assistindo e que está precisando fazer terapia, mas ainda falta um pouquinho? Elas experimente, né? E a gente precisa entender que às vezes o preconceito faz a gente limita a gente de se libertar, né? Porque realmente, Lu, isso é muito comum e isso é antigo, né? As pessoas entender que é até engraçado, fulano precisa de terapia. Gente, se a gente for parar para pensar, todos nós temos questões para resolver, todos nós. E mesmo nós, como terapeuta, nós precisamos estar sempre, né, se resolvendo, que não é, a gente continua sendo humano, né, Lu, com as nossas questões, com os nossos problemas. Então, que a pessoa possa, né, a pessoa experimenta, né, para que ela possa descobrir isso, que essa jornada, né, essa jornada desse autoconhecimento é tão maravilhosa que ela não vai se arrepender de ter iniciado esse caminho. É isso mesmo. Então é isso, pessoal. Se fez sentido para vocês, olha aí, a Denise é uma incrível terapeuta. E as suas redes sociais, Denise, vão estar aqui, tá? Vão estar marcado aqui para o pessoal acompanhar você, ver suas lives que são muito divertidas, né? Muito leves, né? Vai ser muito bom. Eu quero agradecer imensamente por sua participação e por compartilhar com a gente esse conhecimento que você tem, na verdade, conhecimentos, né? Que você é muito ampla, que são muito importantes, sobre um tema que faz parte da vida de todos nós. Eu tenho certeza que muitas pessoas que nos acompanharam hoje, né, que estão assistindo conosco, vão sair dessa conversa com uma nova forma de olhar para si mesmas. E esse é nosso objetivo. Muito obrigada por sua presença e até uma próxima oportunidade. Quero receber você aqui novamente, tá bom? Eu que agradeço, Lu, que agradeço. A oportunidade é muito bom, né? É muito bom as pessoas terem a oportunidade de conhecer, né? Conhecer o que é terapia, processos terapêuticos, né? Elas entendendo fica muito mais fácil para que elas possam olhar para o terapeuta de forma diferente, né? E olhar para elas mesmas de forma diferente através do processo terapêutico, né? É isso mesmo. Muito obrigada e até uma próxima. Até, minha querida. Agora queremos saber qual insight ou aprendizado dessa conversa mais chamou a sua atenção. Deixe seu comentário. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando por desafios semelhantes. Quem se identificou com essa conversa, com essa incrível terapeuta e quiser acompanhar seu trabalho, aqui vai estar o Instagram dela e os contatos. Sigam, assistam suas lives, que são muito instrutivas e animadas. E se essa conversa trouxe clareza, acolhimento ou reflexão para você, compartilhe esse episódio com amigos, com familiares ou com qualquer pessoa que esteja enfrentando dificuldades relacionadas à autovalorização. Muitas vezes, uma conversa como esta pode ser o primeiro passo para alguém para que descubra o seu próprio valor e inicie uma jornada de transformação emocional. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e acompanhe os próximos episódios. Nosso propósito é continuar trazendo conversas que acolhem, que inspiram e promovam transformação emocional. E se você sente que este é o seu momento, que é o momento de fortalecer sua autoestima, de investir no seu bem-estar, principalmente emocional, confira o link que está na descrição do nosso canal. Lá você encontrará profissionais preparados para acolher você e auxiliar você em sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Obrigado por sua companhia e até o próximo episódio do Conversas que Curam.